Olá, boa noite. Me chamo Elton Luz. Hoje estarei entrevistando o Sargento Guimarães. Sou bacharel em Sistemas de Informação, sou pedagogo, sou graduando em Odontologia, pós-graduando em Neurociência e Comportamento Humano e estou aqui hoje com um enorme prazer, porque para mim todas as pessoas desse mundo deveriam estudar sobre política e estar aqui nesse momento para mim é de suma importância para um vital conhecimento. Hoje nós estamos aqui, Sargento Guimarães, candidato a deputado distrital pelo Distrito Federal. Boa noite, Sargento. Boa noite, Elton, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a todos que estão nos vendo ao vivo e na gravação. Agradecer também às pessoas que estão fazendo parte aqui do back-office, aqui, que estão nos ajudando. E agradecer a você, ao convite, para a gente esclarecer um pouquinho mais dessa novidade que sou eu, agora em 2022. Eu que agradeço. Vocês não podem visualizar, mas nosso making-off hoje está maravilhoso, hein? E repleto de gente bonita. É isso aí. Antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos fazer uma descompressão apresentando para vocês quem seria esse Sargento Guimarães, ou Guilherme Guimarães. Eu vou ler aqui para vocês o currículo do candidato. Sargento Guilherme Guimarães, policial militar há 12 anos, empresário há 18 anos, formado em fisioterapia com 3 especializações, sendo elas cardiointensiva em UTI, traumato-ortopédica e pilates, atuando hoje na área empresarial nos seguintes segmentos: bares e restaurantes, prestação de serviços terceirizados, importação e exportação, trading, construção civil. Ele é conhecedor de mais de 60 países, a trabalho e a passeio, tendo 3 anos no circuito da Fórmula 1, além de ser pai de gêmeas. Bom, eu não tenho nem o que falar de um currículo como esse, porque para mim o que mais me impressiona não é o tamanho, e sim a diversidade de atuações. E isso para mim faz com que, de pronto, eu consigo olhar para ti como uma pessoa que tem um amplo conhecimento, o que é necessário para a política. Mas me conta um pouquinho mais. Você conhece mais de 60 países? Bom, Eltinho, eu comecei cedo. E, primeiramente, viajando com meus pais, a passeio. E depois, bem breve, eu fui convidado pelo meu irmão, que também é empresário, mora no Rio de Janeiro, inclusive. Um beijo, meu irmão. E com ele me convidando, eu fui trabalhar na empresa dele, prestando serviço. Esse serviço foi para uma empresa chamada Nauru, e essa empresa chamada Nauru, ela prestava serviço para a Petrobras, na Williams BMW, no circuito de Fórmula 1. Então eu tive o privilégio de rodar o mundo durante 3 meses, 3 anos, acompanhando o circuito da Fórmula 1. Conheci diversas culturas, tive acesso de tudo que é bom e do melhor, passei perrengue pobre, passei perrengue chique, tive como conhecer muita coisa boa, muita coisa ruim também, e pude vislumbrar o que o Brasil estava carente. Logo em seguida, voltando para o Brasil, depois desses 3 anos viajando, essas viagens elas eram feitas quinzenalmente, de acordo com o calendário da Fórmula 1. Voltando para o Brasil, o meu irmão acabou não renovando o contrato com a Petrobras, que era patrocinadora da Williams BMW, e eu acabei caindo no mercado de trabalho. Foi aí que eu resolvi abrir a primeira empresa formal, com CNPJ. Essa empresa, sim, era uma importadora e exportadora. Qual é a ideia inicial? Trazer tudo que a gente tinha de bom no mundo e não tinha no Brasil e mandar tudo de melhor nosso para o mundo. Ou seja, poder passar todas essas informações, tudo que estava perdido e poder popularizar para o mundo todo isso. Lógico, era um embrião, era uma sementinha que eu estava plantando, não tinha ideia de como que gerir isso, né? Porque eu não era formado na área, estava fazendo uma faculdade de fisioterapia, estava cursando fisioterapia na época, e aí acabei ingressando no meio empresarial de fato, mesmo tendo desde os 12 anos virado comerciante informal. Quando pequeno ainda, eu e meu pai e minha mãe viajávamos para a fazenda. Nós tínhamos uma pequena propriedade no interior do Goiás, a 4 horas de viagem daqui, chama Palminópolis, o nome da cidade. E nós íamos para lá e eu percebi que as crianças de lá não tinham acesso às coisas da cidade grande, que é Brasília. É uma cidade bem pequena, Palminópolis.
E aí eu resolvi comprar alguns itens aqui, maior parte deles doces, e levar para lá para vender. Enquanto meus pais geriam a nossa pequena propriedade, eu ia à rua bater de porta em porta e vender os doces, e principalmente naquela época, novidade que também era para a gente, aquele Kinder Ovo. E era um sucesso de venda. Que hoje custa mais de R$10. Exatamente. Tipo um carro, né? Quando Então, a minha assim, filha pede, eu odeio dar Kinder Ovo. Não dá, né? Melhor comprar uma boneca. Então foi assim que eu comecei. Bacana. Então, uma pessoa que tem tamanhas diversidades aí de atuações, de experiências pessoais, o que o fez procurar a carreira pública, que é uma carreira aí de nível superior, policial militar? Nós temos diversas restrições para adentrarmos a corporação. Sejam elas para o Corpo de Bombeiros, 28 anos de idade, para a Polícia Militar, 30 anos de idade. Além de termos nível superior, teste físico, psicotécnico, a profissão em si, que é uma profissão perigosa. E o que o fez, com essas tamanhas diversidades, procurar ser um policial militar? E hoje já há mais de 12 anos. Isso. Em 2010, quando eu tinha 22 anos, eu descobri que ia ser pai. E se não bastasse ser pai, ser surpreendido com a notícia da paternidade, eu descobri que ia ser pai de 2 crianças. Se não bastasse ser pai de 2 crianças, eu descobri que eu ia ser pai de 2 meninas. O que você, que é pai de uma linda menina, sabe que é mais caro ainda. Muito. Então, eu tinha acabado de sair do circuito da Fórmula 1, estava um pouco perdido, tinha acabado de terminar o meu curso de fisioterapia, já tinha feito concomitantemente pós-graduações, junto com o último ano de fisioterapia para me inserir no mercado, mas vi que era um mercado muito difícil, até hoje é muito difícil. Inclusive, parabenizar os fisioterapeutas que tiveram hoje ou foi ontem, eu não tenho certeza, foi feito o piso salarial do fisioterapeuta, que até hoje a categoria não tinha. Então, bem como o de enfermagem, há pouco tempo atrás, 6 meses, pegou o barco da enfermagem e agora conseguiu aprovar o seu piso. CRO, odontologia, cadê o nosso? Exatamente. Inclusive, uma meta de todos nós dar piso básico para essas carreiras aí, que acaba perdendo profissionais maravilhosos, assim como eu me considerava, e super capacitado, como o meu currículo demonstra, e acaba perdendo esses profissionais para outras áreas porque não valoriza de forma alguma o seu público, né? Então, eu descobri que ia ser pai, descobri que ia ser de gêmeas, 2 meninas, falei, ferrou, para não falar outra palavra. Me senti perdido, falei, Papai do Céu, ajoelhei, falei, Papai do Céu, sou cristão, me ajuda a prover, porque agora o jogo virou. Agora eu não posso mais ser só provido pelos meus pais, então eu tenho que prover também para essas 2 crianças que estão vindo. E aí sentei na cadeira e debrucei sobre os livros, papirei, como diz no nosso jargão militar, e consegui êxito na primeira prova que eu fiz, que foi para combatente da Polícia Militar. Passei em todas as provas e entrei no 2º curso de formação de praças, isso de 2010. Então, eu assumi a Polícia Militar dia 15 de dezembro de 2010. Concomitantemente, eu não sabia se aquele estudo iria ser frutífero tão breve, acabei também abrindo o meu primeiro CNPJ. Entendeu? Atacando de vez o meu primeiro CNPJ, que no caso era da importação e exportação. Então eu estava dentro do curso de formação de praças e trabalhando na minha empresa. Como você sabe, a gente não pode ser sócio nem majoritário e nem gestor, mas eu era sócio cotista apenas de 50% da empresa, nesta hora que eu passei no concurso da Polícia Militar. Então foi assim que eu resolvi ter a segurança para poder prover para os meus e poder vislumbrar algo a mais na vida com a minha empresa. Eu digo muito que quando a gente vira servidor público, a gente fecha 2 portas na vida. A gente fecha a porta da pobreza e a gente fecha a porta da riqueza. Você sabe muito bem, com os nossos proventos, com o nosso salário, a gente não consegue ficar rico nunca.
e, graças a Deus, não passaremos fome nunca. Porque além de termos uma remuneração básica, nós também temos amizades que não deixarão isso acontecer nunca. Então, você sabe do que eu estou falando. Em compensação, no empreendedorismo é um pouco diferente. Você acaba abrindo as duas portas, porque você não tem certeza se seu negócio vai para frente, até porque empreender é criar o novo. Você não sabe se aquilo vai dar frutos e você acaba tendo essas duas portas abertas, né? Você pode realmente cair para a linha da pobreza, como você pode realmente decolar e ir para a linha da riqueza. Realmente, o mercado privado é extremamente mais volátil, né? E o ramo privado, nós contamos aí com prerrogativas como irredutibilidade salarial, a 12086 vai deixar aí para o pessoal uma estabilidade, para o CLT deixa uma expectativa de estabilidade, para nós militares também, ainda que o tempo seja exacerbado, no caso são 10 anos para nós militares, mas ainda assim podemos contar com algumas prerrogativas do serviço público que nos causam essa sensação de estabilidade, pelo menos em um estado de direito em situações normais, né? E já no ramo privado, que é um ramo que você é bastante atuante, é um ramo com uma volatilidade imensa, e, de fato, abre as duas portas, tanto a do céu quanto a do inferno. Você pode ficar muito rico, bem como você pode falir e adquirir uma dívida enorme, né? Então, é extremamente interessante. Quando o Sargento Guimarães faz comentários comigo como irmão de farda ou algo nesse sentido, é porque eu também sou militar, sou bombeiro militar há 10 anos, sou um pouco mais novo que ele aí. Novinho. Entrei com 20 anos de idade, eu entrei em 20 de fevereiro de 2012. Quão linda a nossa profissão, 192. né? Nós todos demais. Sabemos a data exata que a gente entra. E das promoções. Exatamente. A melhor parte. Inclusive, conversaremos muito aí com o pessoal da Polícia Militar, que vocês poderão cobrar aí, se eleito for Sargento Guimarães, porque nós estamos tendo uma problemática imensa que não vamos aprofundar, só vamos causar um adendo, que o Tribunal de Contas soltou uma recomendação para a Polícia Militar para não haver promoção, não haver redução de interstício agora para a turma de 2010, CAP 1, e eles não foram promovidos por conta de uma recomendação. Única profissão de Brasília que a promoção depende de vagas, é a nossa. Então, por obviedade, sempre será usado como subterfúgio dos nossos comandantes e dos demais oficiais aí, dos demais... Não dos oficiais em si, mas das autoridades em si, que podem sempre usar isso como uma fuga para não dar promoção e etc. Mas vamos iniciar? Bora lá. Vamos iniciar agora uma série de perguntas. Então agora vai ser um pouco mais bate e volta. Nós trabalharemos agora da seguinte forma. Poderemos usar a informalidade, mas... em regra, a gente vai perguntar, respondeu, perguntar, respondeu. E os que estão nos assistindo aí via Instagram, via nossa live, poderão participar e, ao término, deixaremos um tempo para que você possa responder as perguntas dos nossos ouvintes, ok? Perfeito. Iniciemos. Sargento Guimarães ou Guilherme, como preferir ser chamado. E por qual razão? Sargento Guimarães, eu escolhi esse meu QRA há 12 anos atrás, o meu último sobrenome, vindo do meu pai, saudoso pai, e pode me chamar de Sargento Guimarães. Ok, traduzindo para os senhores, QRA significa nome no jargão militar. Nome de guerra. Ok? Existe alguma tentativa de captação de votos dos militares por usar Sargento Guimarães? Eu espero que esse sargento, pela gloriosa Polícia Militar nossa desde 1809, eu espero que esse sargento traga confiança ao público que não me conhece, ao público que se identifica com o que é certo, se identifica com a retidão e possa realmente acompanhar esse meu pleito, mesmo sem me conhecer. Então, realmente coloquei o sargento para que se identifiquem, que tenha uma pessoa ali que possa representá-la à altura. Ok. Então, antes que queiram questionar, Sargento Guimarães está sendo bem usado porque ele honra ser um sargento e não porque ele quer captar votos de pessoas aí que queiram fazer uma avaliação
avaliação errônea do caso, ok? Quais políticos possuem condutas pessoais e ideológicas semelhantes ao Sargento Guimarães? Bom, o meu viés, não sei se eu vou lhe responder diretamente, mas meu viés é um viés de direita, né? Eu sou cristão, conservador, o viés vai ser um viés de direita. Então, os políticos de direita e conservadores, como o presidente do meu partido é o 27, Democracia Cristã, o Emael. Emael! Pessoal, vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo a musiquinha aqui do Emael Democrata Cristã. Bom demais, é porque tá tocando aqui a vinheta do Emael que todos conhecem, né? Ei, Emael, o democrata cristão. Então, políticos como ele, como Bolsonaro, como... quem mais? Eu acho que esses dois, eles podem personalificar bem o que eu penso. No seu caso, você acredita que o Emael tem alguma proximidade com características pessoais ou políticas com o presidente Bolsonaro? Não, acredito que tem algumas características, sim, mas eles são pessoas totalmente diferentes, presidentes diferentes, pensam de formas diferentes, mas do mesmo viés ideológico, que no caso seria a direita. Ok. E conservador, até porque os dois são cristãos, então acredito dessa forma. Ok. Nós tivemos, vou dar uma breve introdução. Na Revolução Francesa, nós tivemos a definição política sobre direito, centro e esquerda. A França era formada por um parlamento, os que ficavam à direita possuíam umas ideias de determinada forma, os que ficavam à esquerda possuíam outros tipos de ideia, e sendo assim surgiu o conceito de direita, esquerda e centro. Eu não posso me desabonar da obrigação de fazer perguntas de cunho político para o candidato. Então eu queria que o senhor definisse para mim e definisse para o público o que é ser de direita, o que é ser do centro e o que é ser da esquerda. Vamos lá. A direita eu entendo como uma direita econômica, uma direita liberal, aquela que vai deixar o mercado fluir, aquela que vai deixar as pessoas por meritocracia se destacarem umas antes das outras. Então, aquela que vai dar oportunidade para todos, mas que depende da outra ponta fazer a sua parte. A esquerda, não. Ela tenta consertar essa problemática que nós temos até hoje e que até hoje não foi consertada, porque se fosse fácil e se fosse um viés, ao meu ver, correto, já teria sido consertado. E ela tenta compensar o mundo de uma forma com que a parte social consiga ficar mais igualitária. Só que ela esquece de gerar riqueza para distribuir essa riqueza. Ela acaba tentando dividir o que não tem. E ela acaba penalizando aqueles que produzem, penalizando aqueles que se destacam, em detrimento ela acaba, em detrimento desses que se destacam, ela acaba ajudando aquela minoria que acabou não se destacando, ou pela posição social, que não temos que deixar de analisar, temos que usar, sim, o Estado pontualmente para poder consertar questões pontuais dessa diferença, para não ficar tão exorbitante, mas que você deixe o Estado fluir. O centro, para mim, nada mais é do que o meio desses dois, né? Nem direita e nem esquerda. Temos também a extrema-direita, temos a extrema-esquerda, que não tem nada a ver com a Revolução de 1789, depois que elas foram aparecendo outros viés mais agressivos, mas nada mais é do que acentuar o que eu acabei de dizer. Perfeito, deputado. Se Deus quiser. Tomo posse. Complementando, né, direita acredita aí num Estado não intervencionista, ou seja, acredita que o Estado tem que ser mínimo, intervir cada vez menos, desburocratizar o Estado, e a esquerda acredita que ele é o detentor de todo o poder sobre absolutamente tudo, de todos, então ela é mais intervencionista na vida do ser humano. Candidato, qual a função de um deputado distrital? Elton, a função de um deputado distrital, teoricamente, seria 50% legislar e 50% fiscalizar.
Ao meu ver, hoje em dia, nós precisamos 190% fiscalizar e 10% legislar. Por quê? Nós temos, eu acho que, eu não tenho certeza, mas creio que o Brasil seja um dos países do mundo com maior quantidade de leis. São mais de 100 mil leis. São mais de 100 mil leis. É inconcebível que, com ordenamento jurídico desse tamanho, nós possamos ter conhecimento de tudo, conseguir andar nessa linha tênue entre o errar e o acertar de forma prática no dia a dia. É o que você disse, é o que eu acredito. A direita, ela desburocratiza, a direita, ela facilita a sua vida. Então, eu acredito que o papel de um deputado distrital deveria ser 50-50. Mas, infelizmente, por estarmos cheios de lei, por acharmos que o mandato de deputado se mensura muito mais pelo quanto ele produziu de leis aprovadas do que de quanto ele fiscalizou, de quanto ele economizou, de quanto ele corroborou com outras situações, eu tenho certeza que nós precisamos de 24 deputados na Câmara Distrital que fiscalizem mais do que produzam leis. Se possível, que as leis que tenham e que não são cumpridas por algum motivo ou outro, ou sejam fiscalizadas para que sejam cumpridas, ou sejam extintas, para que realmente facilite. Deixe a máquina rolar, deixe o cidadão produzir. Ok. Lembrando que essa fiscalização, ela na verdade, ela tem como premissa fiscalização de uso de dinheiro público. Então, quando nós vimos aí, por exemplo, o escândalo com a Odebrecht, envolvendo Lula, Triplex, todos são com uso de dinheiro público, né? Então, a fiscalização de um deputado distrital, ela é de suma importância para o Estado. Candidato, o deputado distrital, ele tem sido usado atualmente como uma base para a ascensão de carreira política, de modo que, pelo fato de o deputado distrital precisar de menos votos para ser eleito, ele quer começar ali na base, como deputado distrital, e não pelo que o deputado distrital de fato representa. Porque o deputado distrital, ele era para ser representativo de classes. E nesse sentido, como o senhor colocou Sargento Guimarães, eu gostaria de fazer uma pergunta bem focada nesse viés. Como e para quem pretende atuar se eleito for? O senhor será um deputado de portas abertas ou um deputado que atende quem votou em você? Bom, é uma pergunta bem difícil, capciosa, mas vamos lá. O primeiro olho, acho que tem que ser feito para aqueles que te colocaram ali. Eu acho que a gratidão, ela antecede a vitória. Então, meu pai e minha mãe me ensinaram a ser grato e eu tenho certeza que eu honrarei os meus pares que me colocarem lá, assim como as outras áreas que eu represento, como a área da saúde, por ser fisioterapeuta, assim como a área do empreendedorismo, por atuar em diversas áreas aqui no DF, em diversas regiões administrativas, sendo empreendedor. Então, eu acredito que, primeiramente, honrarei. Mas esse pleito não é só meu. São de 3 milhões e 100 mil habitantes do DF. Eu não posso contar apenas com os votos de um ou de outro. Então, o gabinete estará aberto para qualquer minoria, para qualquer um que não tenha representação, e nós teremos pessoas lá para receber essa pessoa e dar o devido valor que ela tem como cidadão. Ok. O senhor pretende seguir na carreira política? Se sim, quais seriam os seus próximos passos? Acho que ninguém deveria entrar na carreira política se não fosse para ascender. Então, meus próximos passos, com certeza, sendo eleito dia 2 de outubro, meus próximos passos seriam a Câmara Federal e, assim, Senado e, consequentemente, o cargo máximo da nação. Então, um aviso aí aos navegantes. O candidato Sargento Guimarães deixa claro que pretende ascender na carreira política. Ele não está fazendo isso de forma em que, como tantos outros políticos fazem, né? Que eles afirmam que querem apenas pegar aquele cargo por determinado tempo e depois
não mais, não fazer ascensões. Mas o senhor pretende repetir cargos ou somente ascensões? Essa pergunta é muito difícil também, porque eu não respondo apenas por mim. O formato da política brasileira é feita por partidos, por coligações, por viés ideológicos. Então, a gente, às vezes, fica refém da justiça eleitoral, do formato eleitoral brasileiro. Então, às vezes, você tem que acabar repetindo uma série para poder chegar melhor na próxima. Deixando evidente aí para todos que, no caso eu, Elton Luz, não demonstrei quais seriam as perguntas ao candidato Sargento Guimarães. Não estou ainda o apoiando, ele é um amigo pessoal. E aqui a função dessa live, a função de tudo que aqui está, é trazer luz para, assim como eu, tantos outros tenham mais aptidão para o voto. Então, assim, quando eu tenho um amigo muito próximo, que nem o Sargento Guimarães, que está se candidatando, e ainda assim eu pretendo aprender mais sobre os planos dele, eu acho que eu estou fazendo o correto. E fica a dica para todos que estão nos ouvindo, para todos que estão nos assistindo. Voto não é afetividade. Voto não é afetividade. Se tem algo que faz mudar a nação, é a política. Então a política é vital. A política é vital. Aprendam. Todos devem estudar política. Política se discute sim. Política é bem discutida. Só faz bem não discutir política a políticos corruptos, que nunca terão seus crimes desvendados. Ok? E, Elton, eu concito a todos entender, e a ti, acredito, tenho certeza que já entendeu, antes que gostem de mim, antes que votem em mim, gostem da política, porque não tem como nós fugirmos dela. A gente sai de casa, qualquer um de nós hoje sai de casa fazendo política e não está sabendo. Então, quem diz que não gosta de política, está esquecendo, não gosta de viver, está no mundo errado. Nós fazemos política da hora que nascemos à hora que morremos. E política é isso que a gente está fazendo aqui. É conversar, é dialogar, é chegar a um denominador comum, é observar, é melhorar, é criar o novo. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, de que quem não gosta de política certamente está sendo governado por quem gosta. Verdade. Então, quando você abre mão de um direito seu de gostar, porque é um direito da pessoa gostar ou não, mesmo que ela saiba que está fazendo política da hora que ela acorda, que ela dorme, quem não sabe que fique sabendo, ela vai ser governada por alguém que goste. Então, é por isso que às vezes a gente vê tantas barreiras para você entrar no meio político, porque tem muita gente que não está afim de discutir, que acha que isso é um problema, e não é. Na verdade, isso é a solução para dias melhores, para a tua pequena, para as minhas e para os nossos. Com toda certeza, concordo plenamente. O candidato fez uso do fundão, o que pensa a respeito? Vamos lá. Eu não fiz uso do fundão. Eu ainda não tenho certeza se eu terei acesso ao fundão. Esse é um outro questionamento meu. Estou aguardando a posição do partido, respeito o partido, estou aguardando, já questionei. Não tenho ideia se terei acesso e qual será esse acesso, de que forma e quanto será esse acesso, mas tenho as minhas dúvidas de quão isso ajuda na política. Esse é o primeiro pleito que eu participo. Estou na rua diuturnamente, com o olho fundo, de acordar às 7 horas da manhã e dormir meia-noite, igual nós estamos aqui, 8h35 aqui, no meu caso, trabalhando, no teu caso também, com muita gente assistindo a gente. E esse fundo, ele é muito desproporcional. Eu tenho conhecimentos, não vou falar o nome até para não me prejudicar, mas tenho conhecimento de candidata usando R$100 mil em marketing digital dia. Eu acho o marketing digital fantástico, inclusive. Para qual cargo? Eu prefiro, vai afunilar muito minha resposta. Adoro marketing digital, uso nas minhas empresas, inclusive a responsável pelo meu marketing digital está aqui e ela sabe disso também. Então tem muita gente usando de forma desproporcional. E eu só acharia interessante você ter um fundo se ele fosse dividido de forma
de forma proporcional. Sem ser, e do volume que está esse fundo gigantesco, o famoso fundão, eu acho que não deveria ter. Eu preferia bater sola de sapato e bater de porta em porta e me apresentar, ou contar com os meus para a ascensão no dia 2. Em resumo, o senhor acredita que ninguém deveria receber o fundo, mas se alguns recebem, isso poderia ser viável para outros? Vamos lá. Sendo bem prático, sou contra o fundo eleitoral dos moldes de hoje. Para mim, não democratiza em nada a política brasileira. Mas, já que temos um fundo e não tem como mudar a regra, agora, nos 47 do segundo tempo, esse fundo tinha que ser proporcional e mais democrático, e não do jeito que é. Ponto. Bacana. O que espera da sua vida pessoal e profissional daqui a 20 anos? A vida pessoal, eu espero estar pensando em coisas daqui a 20 anos? 20 anos. Ok. Eu espero estar pensando em coisas novas ainda. Acho que estarei na flor da idade e, somado com os meus 36 anos de experiência, acredito que poderei trazer mais ainda e espero que na vida pública. E na parte pública, né, que você perguntou, eu espero estar sempre a um passo acima do que eu estou hoje. Então, eu espero estar chegando perto do que eu desejo, que é o cargo máximo. Presidência da República. Sim. Eu acho que a pessoa que entra na política pensando pouco, ela já entrou errado. Porque ela não está querendo, se nem ela está querendo crescer, imagine o que ela vai propor para os seus, ou para os seus pares, ou para a sociedade. Acontece, Guilherme, candidato Sargento Guilherme, que eu acho que a política, e eu tenho que discordar do senhor nesse momento, a política não é crescimento pessoal. A política é servidão social. Então, quando o senhor entra como deputado distrital e pretende ascender, me faz sentido, eu concordo, mas essa ascensão ela tem que ser onde o senhor pode servir. Porque se o senhor não tem aptidão para servir como senador, por exemplo, que é um cargo muito específico, sim, como que o senhor poderia servir somente porque é uma ascensão pessoal? Porque estão usando muito da política dessa forma. Perfeito, Elton. O que ocorre? Nós estamos há 22 anos, somados meu tempo com o seu tempo de serviço, servindo e protegendo essa Brasília. Então, se tem alguém que pode falar de mão cheia o que é servir, sou eu e você. Certo disso, eu posso lhe afirmar e retificar a minha afirmação. Talvez, até por eu ser novo na política, tenho pouquíssimo tempo, né, e estou querendo esse meu primeiro pleito, é bem provável que o cargo máximo para mim seja um senador, seja um deputado federal, ou inclusive seja o melhor distrital. Então, não necessariamente o cargo máximo seja a presidência da República. Nós temos milhares de pessoas competentes no Brasil, cada um com currículos enormes, um melhor do que o outro, e seria até prepotência achar que eu sou melhor, até porque hoje pode ter certeza que não, para este cargo. Mas é interessante eu sempre sentir que eu estou no melhor lugar, servindo no melhor, onde eu posso dar mais frutos. Os meus questionamentos serão imparciais, pois assim foi combinado. Ainda que eu tenha conhecimento sobre o plano de governo do candidato, eu tenho que explicitar e problematizar todos que estão nos ouvindo. Desse modo, ainda que eu tenha minhas opiniões pessoais sobre quem ele seja, eu irei problematizar. Combinado? Novamente? Você possui empresas? Se sim, quais? Hoje eu empreendo na área de bares e restaurantes. Eu sou franqueado da maior rede de pizzarias do mundo, que é a Domino's. Temos 3 unidades, Taguatinga Sul, Taguatinga Norte e Lago Sul. Eu importo e exporto por uma empresa minha, que é uma distribuidora de alimentos. Então, chama-se UT Distribuição. Eu também faço serviço de importação e exportação por ela, que é o serviço de trading. E eu, de forma pessoa física mesmo, eu construo. Então, surfo na área da construção civil também, com sócios investindo nessa área.
Que hoje é a área que mais está rendendo aí. Exatamente por esse motivo que a gente está dando essa investida, né? O candidato se considera um empresário antes de policial militar? Como concilia as duas profissões? Sim, eu nasci empresário e eu me tornei um servidor público, servindo e protegendo, como sabe o nosso lema da corporação. Então, eu nasci empresário. Acredito que corre um sangue diferente em mim, de comerciante, de empresário. Não tem nada que eu veja que eu não queira empreender ou que eu não queira, que eu não vislumbre crescer naquilo dali. Infelizmente, por limitações, às vezes de tempo, financeiras, você não consegue abraçar o mundo. Mas eu me sinto empresário desde que nasci e policial militar desde 2010. Ok. Como bem conheço o plano de governo do candidato a deputado distrital, Sargento Guimarães, darei um tempo para ele nessa pergunta para que ele possa expressar e conversar com os eleitores. Dentro da Polícia Militar, como pretende auxiliar a tropa? Meu amigo, você é militar assim como eu e sabe dos anseios da tropa. A tropa está velha, cansada, velha, desmotivada, preterida, que às vezes isso nos traz mais ainda aflições dentro da tropa e sem representatividade. Hoje nós temos um representante policial militar e um representante bombeiro. Eu falo sem representatividade porque pelo tamanho da nossa classe é pouco demais. Nós estamos sem força. Tanto é que uma orientação do Tribunal de Contas destrói com o sonho de quase 1.000 militares que iam ser promovidos merecidamente, depois de cumprir toda a parte legal, toda a parte burocrática, e não serão promovidos, preteridos, nos 50 do segundo tempo. E não tem como chamar o VAR, porque o VAR está dizendo que está errado, mesmo nós sabendo que tem dinheiro e que pode ser feito. Gratidão, aproveitando o ensejo, gratidão aos policiais militares recém-formados do CAP do concurso de 2010. Foi apenas o CAP 1, correto? CAP 1, CFP1 e agora já tem parte de CFP2 já entrou. CFP1 e CFP2 do concurso de 2010, inclusive Sargento Everton, meu irmão. Muito orgulho aí. Então, nós temos muitas demandas, né? Tem a demanda... Posso desenrolar a respeito? Pode sim. Então, beleza. Esse é o momento. Como, por você ser militar também, vou falar mais dessa parte da segurança pública. Nós temos a demanda dos interstícios da PM, que eles são muito longos. Como você mesmo disse, de soldado para cabo, são 10 anos o interstício completo, né? Para você ter uma estabilidade. Ou seja, eu tive que esperar 10 anos para poder vir aqui e mesmo em dia a minha parte eleitoral, eu não podia me candidatar. Então, eu tive que esperar 10 anos para ter a possibilidade, né, de você se candidatar. Então, isso é um erro. Isso aí vem de um militarismo muito antigo, que a gente era visto nem como cidadão, nós não éramos vistos. Não podíamos votar. Não podíamos a Constituição votar. Nos proibia, porque ela não reconhecia militar pós-ditadura como cidadão, claramente por receios, né? Perfeito. E o pessoal sabe da nossa força e tolhe a gente a todo momento. Assim como Sun Tzu, no livro dele, A Arte da Guerra, nos divide a todo momento para conquistar. Porque é muito mais fácil. Quando ele segrega, quando tem várias minorias, ele consegue criar aquele conflito entre uma e outra e nos dividir a todo tempo. Então, assim, o que eu acho interessante em relação à nossa carreira policial militar, a carreira do bombeiro militar e até a carreira de outros da segurança pública, é você ter a ascensão da sua carreira no tempo certo. Todo o serviço público, qualquer carreira, deu 13 anos, a pessoa já é classe especial, o servidor já está ali no pleno gozo da sua... podendo já estar recebendo o seu teto, entendeu? Então, não tem por que você tolir o policial militar ou o bombeiro e deixar uma lacuna de 10 anos para ele ter um aumento menor do que R$200 na carreira. Então, isso é ridículo, isso aí é inconcebível nos dias atuais. Então,
Eu acho que nós temos que mudar isso. Nós iremos mudar, caso seja eleito, serei eleito e iremos mudar. 3 em 3 anos para promoção, de uma promoção para outra, sem independência de vaga, sem travar quadro, sem nenhum problema. Aumentar o número do quadro de subtenente, já que a gente vai ter uma promoção mais rápida, a gente tem que ter o quadro dos subtenentes tem que estar maior. Então, vamos tirar dos soldados ou ir para 12086 e aumentar o quadro de policiais militares, aumentar o quadro de bombeiros, para você criar. O teu problema como bombeiro militar é um pouco diferente do meu. É o mesmo problema, mas em pontas diferentes. Os meus colegas estão presos na base. Vocês, bombeiros, vocês ficam presos no topo, assim, no meio da carreira. Então, assim, a gente tem que arrumar um jeito de tirar esse gargalo e puxar todos os nossos policiais e bombeiros militares para que em 12, 13 anos eles estejam no topo. Fazendo como? Aumentando o número de vagas para subtenente. E foi me questionado até como você aumentaria a vaga de subtenente. Tem 2 formas. Ou a gente aumentaria na 12086 o número em lei de policiais que tinham que ter, que aí automaticamente organicamente já iria aumentar o número de subtenentes, já que é uma pirâmide, ou você iria enxugando na base para que essa pirâmide pudesse crescer. Então, para mim, só tem essa forma da gente conseguir reverter essa situação do jeito que está, e eu conseguindo reverter isso, ou pela Câmara Distrital, nas coisas que me competem, ou então fazendo lobby à Câmara Federal, a gente vai também tentar fazer com que conserte o que ficou no passado, que dê 1 ou 2 promoções para poder repactuar essas pessoas que foram preteridas, inclusive os meus irmãos de farda, inclusive as pessoas do meu pelotão que estão fazendo o CAP e não serão promovidas por uma mero orientação do Tribunal de Contas. Então, eu acho que a Polícia Militar tinha que ter mais gerência das suas causas e deixar de que o Ministério Público, Tribunal de Contas ou qualquer outros órgãos interfira na nossa profissão. Eles podiam ser apenas mediadores e não interferir de forma direta como está sendo. E, na sua maioria, de forma negativa. Sargento Guimarães, ao ler suas propostas, em especial essa, me gerou um pouco de dúvida. Penso eu que o senhor não pensa em mudar a legislação, e sim aumentar o número de vagas, porque se as promoções fossem de 3 em 3 anos, logo os intertícios seriam de 3 em 3 anos, por obviedade não precisariam aumentar as vagas, porque se eu sou promovido a cada 3 anos, a promoção já é independente de vagas. Sim, nossa legislação é cheia de artimanhas, cheia. Quem fez estava da pá virada, como diria um conhecido meu. Ela tem alguns bloqueios. Às vezes você não pode promover mais do que 1/4 daquela graduação. Então ela tem um bando de pegadinha. O interessante era a gente colocar de 3 em 3 anos sem nenhuma objeção. Mas, como é difícil mudar uma lei, ainda mais que essa lei 12086 é uma lei federal, não me compete a propor qualquer mudança a ela, a não ser ajudar no lobby, a não ser juntar-me ao governador para propor uma reestruturação da carreira. Então, eu acho que é interessante a gente botar ou uma coisa ou outra, para que ao menos a gente tenha um respiro até a mudança da lei. Que aí não depende de mim, mas lógico que eu estando lá, eu faria lobby, eu iria em busca de conseguir isso junto à Câmara Federal. Na visão do senhor, entrando soldado, eu tenho promoção com intertício de 3 a cada 3 anos, até qual graduação? Até a de subtenente. Isso garantido? Isso garantido. Após isso? Após isso, seriam cursos especiais, como o Shoaem, e para poder a pessoa ascender. Aí poderia ser concurso interno ou por antiguidade. Aí eu me recolho a minha insignificância e voltaria para a tropa e conversaria com cada tropa especificamente para saber o que seria melhor e trazer uma audiência pública para a gente entender o que é melhor para nós, porque até as benfeitorias em âmbito militar, elas são discutíveis. Tem gente, nós que somos CFP,
queremos algo, os antigões estão querendo outra situação, as pessoas que já aposentaram, como o seu pai, ele tem interesse de outra situação. Então, assim, a gente tem que trazer a classe para a gente, fazer uma audiência pública e entender o que a categoria quer. Esse assunto percorre os âmbitos da justiça há muitos anos, né? Sobre essa promoção, para muitos, uma ascensão ou uma prova interna seria ilegal. O Regulamento Disciplinar do Exército, famoso RDE, foi criado para a Força Militar do Exército, que atua de forma prioritária em casos de guerra. Assim sendo, possui características que diferem de forças auxiliares, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O que o candidato pensa a respeito da continuidade da utilização do RDE para as forças auxiliares, no caso, PM e Bombeiro? Então, o RDE foi feito para as Forças Armadas, né? Ele é usado na Polícia Militar e no Bombeiro Militar, único exclusivamente porque não tivemos ninguém capaz, ou não tivemos alguém capaz que conseguisse levar à frente um código interno nosso. A gente não precisa disso do Exército. Salvo engano, Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Minas Gerais conseguiu aprovar um código de ética próprio para o Corpo de Bombeiros. Uma benção, é uma informação até nova. Eu sei que tinha muitas polícias tentando algo assim, não sabia, polícia não, militares, né? Sim. Corpos militares tentando algo assim e não sabia que a de Minas talvez tenha conseguido. Mas é isso, o caminho é esse. Nós temos que ter um código próprio, pode ser até um código em comum acordo PM, bombeiro, não tem problema, eu não vejo nenhuma objeção para isso, mas nós precisamos de algo que seja humano. Não tem como você usar o RDE, o Regimento Disciplinar do Exército, para quem não conhece, ao pé da letra, para os servidores da nossa polícia, do Corpo de Bombeiros. Ok. Pode revelar o voto do candidato para presidente da República? 27, Eimael. Cadê a vinheta? Pois é, mas bem sabemos que o candidato do senhor não possui chances. Infelizmente ou felizmente, pois eu não conheço o plano de carreira do mesmo. Suponhamos que as estatísticas estejam em completa veracidade. Teremos segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Para quem o senhor se posicionará? Eu até me estranho você me perguntar isso, porque você sabe que eu sou policial. Então, para mim, só caberia o Lula na cadeia. Bom demais. Como imagina a sua vida pessoal e profissional daqui a 20 anos? Já perguntamos. Vamos falar um pouco sobre SGV para a Polícia Militar e GSV para Corpo de Bombeiros, que seria a gratificação do serviço voluntário. Ao meu ver, nossa última pergunta, ao meu ver, uma muleta do governo para sustentar a falta de promoção e a falta de ascensão na carreira. Como o senhor enxerga isso? Vamos lá. O SVG da PM e GSV do bombeiro nada mais é do que a escravidão assinada. Nada mais é do que isso. É a formalização da escravidão no Brasil. Por quê? Nós somos realmente remunerados em um valor pequeno. Esse valor ainda está sujeito a imposto. Nós temos hora para entrar, não temos hora para sair. Se passarmos do horário, não recebemos nada mais. Nem banco de horas. Não existe banco de horas. Nós não temos nem um advogado público, nem na corregedoria da PM, nem na corregedoria do bombeiro, para nos defender no tempo que nós estamos de serviço. Então, quantas e quantas policiais militares acabam perdendo a farda ou acabam perdendo um rio de dinheiro porque na folga que era para ele estava trabalhando de voluntário, se voluntariou para poder ganhar esse dinheiro a mais e acaba entrando em alguma situação que perde 10, 20, 30, 100 vezes o que ele lutou ali 8 horas para receber. O que acontece? Para o Estado é muito barato a ingerência dele. Ele deixa de promover concurso, deixa de abrir concursos para novos policiais. Exemplo,
a polícia tinha que ter 18.500 homens. Hoje ela tem cerca de 10 mil homens. E essa lei é antiga. A nossa população aumentou e muito dessa lei para cá. Ou seja, já era para nós termos muito mais de 20 mil homens e nós só temos 10, a metade. É como se eu te chamasse para jogar bola, Elton, eu pedisse para você montar o seu time, eu tivesse com o meu time completo, 10 na linha e 1 no gol, e eu falasse para você que viesse só com 5, entendeu? E sem goleiro, porque a gente não tem ninguém para defender a gente. E os 5 teriam que correr como 10. E sim. Ou seja, não tem como, é desumano. O policial ele trabalha diuturnamente, o policial está cansado. Tem policial fazendo vários voluntários, 6, 8, dependendo da época do ano, sobre o consenso do governo, chega a fazer 10 voluntários. E isso é como se ele estivesse trabalhando todos os dias. Entendeu? Então, realmente, não tem condições. Essa diferença de salário que a pessoa recebe a mais, ela não leva para a inatividade. Pelo contrário, ela chega na inatividade mais cansado ainda, porque você sabe que quem faz voluntário acaba se desgastando muito mais, então ela leva para a inatividade mais doença, mais problema, mais frustrações. Ela não leva férias, ela não é contado férias sobre isso, a gente não recebe férias sobre isso, nós não recebemos 13º sobre isso, entendeu? Então é desproporcional. Eu que sou empresário e que pago qualquer bonificação, qualquer aumento de salário do meu funcionário, é usada a base de cálculo para se pagar aviso indenizado, para se pagar FGTS, para se pagar férias, 13º, multa de FGTS, caso o funcionário seja demitido. Então é desproporcional, nós não temos nenhuma, nós não somos considerados trabalhadores, nós não temos nenhuma desses benefícios dos trabalhadores. Ok. Como o nosso tempo já está escasso, firmarei um compromisso aqui com o candidato Sargento Guimarães de estar respondendo as perguntas que foram lançadas via Instagram. A equipe já deve ter anotado ali. E amanhã ele irá abrir como caixinha de perguntas e responderá todas. Pode ser? Pode ser. Então, firmado. Vamos aproveitar esses nossos últimos minutos para que o candidato Sargento Guimarães possa falar com os eleitores. Bom, senhores, essa missão não é fácil, sentar aqui, se expor, ir para a rua, pedir voto. Muitas vezes nós somos vistos como chacota, porque muitas das pessoas não acreditam, até porque aqui na mesa tem o Guimarães e tem o Guilherme Amorim Baptista Guimarães. O Guilherme Amorim Baptista Guimarães sou eu, a essência. Uma pessoa dedicada, pai de família, uma pessoa que é engraçado, brinca com todos, que só chama as pessoas da melhor forma possível, que espera ouvir delas o mesmo tratamento. Então, esse é o Guilherme Amorim Baptista Guimarães. O Sargento Guimarães, não. O candidato, não. O candidato, ele é alguém que está aqui para servir a população. É alguém que deu a cara aqui, a tapa, que está pronto para errar, está pronto para acertar, mas, antes de tudo, para tentar fazer o melhor. E uma coisa eu posso bater nessa tecla bem forte. Eu, estando onde eu quero estar, não me venderei por administração, não me venderei de forma nenhuma ao governo, para que eu possa ser realmente um fiscalizador do governo de ponta a ponta. São 4 anos e são 4 anos fiscalizando o governo. Eu tenho outras propostas, como o PTTC, o PTTC e o designados a 30% da Polícia Militar. O pai do Elton, por exemplo, é PTTC no Bombeiro Militar, e que a gente consiga, no futuro, agregar esse valor que eles recebem para quando eles parem de usar o PTTC, dependendo de um período de tempo que eles fiquem na força. Nós temos o debate sobre o auxílio moradia, que tem que também trazer um debate para todos, porque um policial que tem relação com outro policial militar, ele não ganha o auxílio moradia majorado, e isso é ridículo, porque quer dizer então que o policial militar não é gente, mais uma vez, entendeu? Tenho alguns casos de amigos que se conheceram dentro da força e eles são casados e nenhum dos dois recebe o auxílio moradia majorado, justamente porque são militares. Se fosse um juiz federal com um militar, os dois receberiam, mas como ele é militar e a parceira também é militar, eles não conseguem receber. Então isso vai ser corrigido também.
Um debate também, se vale a pena a gente fazer um soldão, aumentando o soldo dos policiais militares, adicionando auxílio alimentação e o auxílio moradia, fazendo um soldão para que o inativo possa levar isso para casa, porque eu não sei se vocês sabem, o policial militar, diferente de qualquer outra classe, ele é punido ao ir para a reserva. O bombeiro militar, diferente de qualquer outra classe, ele é punido para ir para a reserva remunerada. Ele perde o auxílio alimentação. Eu acho que o governo pensa que não come, né? Quem está na reserva, quem passou 30, 35 anos prestando serviço para a sociedade, acaba não se alimentando mais, deve ser isso, porque ele perde o auxílio alimentação. E digo outra, se o ente querido dele falece, ele perde o auxílio moradia, porque ele não tem mais ninguém para dividir um teto. Então, assim, não vejo isso em outras classes e isso também vai ter que ser retificado e, se possível, indenizado. Sem contar a nossa saúde, que é um caos. Tínhamos também que abrir um debate para ver se abrimos OS para convênios, aumentar a rede de assistência. É bem interessante, Elton, se eu chego na minha empresa e apresento uma proposta para 2 empresas telefônicas fazerem um serviço para mim, elas me trarão um preço. Se eu chego com 10 empresas de telefonia, elas vão chegar com um preço dividido por 2, por 3, porque elas vão brigar entre elas. Hoje isso não acontece no bombeiro e na polícia. A gente pega 2 redes só de saúde e botam elas para brigar, mas a gente sabe que, no fundo, essas 2 redes é a mesma coisa, entendeu? Então fica um cartel da saúde pública. Tem que abrir para qualquer clínica, para tudo, para que aquele que tem o menor preço a gente possa trazer para dentro da instituição e oferecer uma saúde para todos os militares em todas as regiões administrativas de Brasília. Não ficar igual... foi por muito tempo, agora melhorou um pouco, mas foi por muito tempo, o policial militar saindo de Planaltina para ser atendido no Maria Auxiliadora do Gama. E entendam, vocês que não são militares, que estão assistindo a live, os nossos militares de Brasília não pararam. Nós, diuturnamente, trabalhamos a pandemia toda, assim como o pessoal da saúde, como os fisioterapeutas, enfermeiros, médicos. Enquanto Fique em Casa estava para todo mundo, nós estávamos na rua. E muitos obrigados, muitos servindo, muitos por vocação, mas nós estávamos lá. Então, que agora que essa maré passou, que nós sejamos representados fielmente na Câmara e podemos ter alguém à altura que converse tete a tete, que tenha o seu gabinete aberto para todos. Ok. Agradeço ao candidato Sargento Guimarães, agradeço à Mansão Digital, agradeço à Domino's Pizzaria, que trouxe uma pizza para nós aqui. Nossa, que incrível, hein? Um patrocínio desse. O patrocínio do próprio candidato. Bom. Agradecer ao André, meu sócio, por ter mandado essas pizzas deliciosas, quentinhas. E é isso. Não esquecendo, é claro, da Mansão Digital, que hoje foi incrível conosco, cedendo aqui o espaço para nós. Peço que todos venham a conhecer, em breve terá a inauguração e nós disponibilizaremos na legenda desse vídeo, pelo YouTube, o link da Mansão Digital. Agradeço também a todos que estiveram online conosco. Não esqueçam que suas perguntas serão respondidas o mais breve possível. Me chamo Elton Luz e dou boa noite a todos. O sonho, entendeu?